Vem aprender do jeitinho que cai na prova. Vem aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. Hoje nossa videoaula é sobre gráficos do movimento uniforme e se você quiser saber também gráficos do movimento variado e tudo sobre cinemática de forma geral, vá lá no final dessa videoaula, clica na playlist, faz a maratona que você vai ficar craque. Mas aqui, professor, sem enrolação, me explica aí gráficos do movimento uniforme. Então vamos lá, ó. Vamos ver dois tipos de gráfico. Gráfico da posição pelo tempo, assiste até o final, e depois vai ter gráfico da velocidade pelo tempo. Não perca, assiste até o final, ó. Gente, primeira coisa é saber analisar um gráfico, né, pessoal? Ó, eu tenho aqui gráfico posição pelo tempo. Então vamos analisar, ó. Na vertical, eu tenho o eixo, que é o da posição S, tá vendo, ó? Esse S está em metros, a posição está em metro. E na horizontal, pode ver que eu tenho T de tempo. E tá o quê? Em segundos. Então, estou falando de tempo e posição. Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar como a gente deve olhar o gráfico. Aqui é tempo, né? No eixo do X, ó. No eixo do T, quando a gente estuda função, que é X, aqui é Y, né? Por isso que eu falei X. Mas no T, de tempo. Pode perceber que no tempo zero, e vamos imaginar uma pessoa num carro. No tempo zero, ela está na posição 10 metros. No tempo 2, esse carro está na posição o quê? 20 metros. No tempo 4, ficou meio borrado aqui, ó. No tempo 4, ele está na posição o quê? Esse carro? Na posição 30. À medida que o tempo passa, a posição vai aumentando, ó. Você pode ver que eu formo esse gráfico aqui. O gráfico da posição pelo tempo do movimento uniforme sempre é o quê? Uma reta. É uma função do primeiro grau. Quando ela é crescente aqui, ó, a gente pode perceber que a velocidade é maior que zero, ou seja, uma velocidade positiva. E esse movimento a gente chama de movimento o quê? Progressivo, quando a velocidade aqui é positiva. Tranquilo, pessoal? Já analisando esse outro gráfico, ó, também é de posição pelo tempo, tá vendo? Aqui a gente pode perceber tempo, posição, à medida que o tempo vai passando, a posição vai o quê? Diminuindo. Por exemplo, no tempo zero, a posição é 100, tá vendo? A posição inicial é 100. Aqui a posição inicial foi 10, né? Posição inicial. Ó, depois que se passou 5 segundos, a posição agora é quanto? 5 segundos, a posição é 50 metros. Ou seja, a posição está diminuindo quando o tempo está passando, ó. E quando o tempo é 10 segundos, a posição é zero, ó, que está em cima do eixo do X, que no caso aqui é T. Esse tempo 10 está com a posição zero. Tranquilo, pessoal? Ok, mas o que é que... E sim, ó, tá vendo que o gráfico está caindo, decrescente. Quando isso ocorre é porque a velocidade é o quê? Negativa. Velocidade menor que zero. Esse movimento é o tipo de movimento retrógrado. Eu falei sobre movimento progressivo e retrógrado nessa videoaula aqui, que também está na playlist que eu sugeri, que está lá no final dessa videoaula. Professor, o que é que geralmente perguntam sobre esse tipo de gráfico? Vamos lá, ó. Geralmente se pergunta a velocidade média. É bem interessante você saber tirar a velocidade média desse gráfico. Por exemplo, se perguntasse aqui, qual a velocidade média? Só lembrando, velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS é o quê? Posição final menos posição inicial. Tempo final, tempo inicial, certo? Tempo inicial, final menos tempo inicial. Gente, vamos olhar para esse gráfico? Ó, se eu perguntasse qual é a velocidade média daqui, que velocidade é essa, certo? Que velocidade média é essa? É só a gente analisar. Lembrando que eu estou falando de gráfico de movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade é constante, a velocidade é a mesma, ela não muda e a aceleração é zero. Muito importante isso aí, ó. Então, vamos lá. Eu preciso de um ΔS, ó. Um ΔS é o quê? Um espaço final menos inicial. Vamos pegar aqui um espaço final e inicial? Eu quero pegar esse aqui, ó. Vou até circular de vermelho. Eu quero pegar esse espaço e esse aqui, ó. Pode ver aqui, ó, que o tempo aqui é 2, aqui é 4, ó. O tempo 2, o espaço é 20. O tempo 4, o espaço é 30. Tranquilo? Então, vou aqui, ó, circular também de vermelho. E agora, professor? A gente pode perceber, ó, que o espaço final vai ser quanto? Ó, aqui, ó. Tá vendo que tá andando para cá, né? Da esquerda para a direita. Então, o final é aqui em relação... Eu tô pegando esses dois pontos, esse, ó, e esse, não é isso? Então, em relação a esses dois pontos, eu tenho espaço aqui, que é quanto? 30. E o tempo aqui, que é 4. Esse é o final. E o inicial vai ser esse aqui, ó. Professor, por que você não pegou esse? Poderia pegar também, ia dar o mesmo valor, a velocidade. E a velocidade ia ser a mesma. Tanto faz os dois pontos que você pegue, certo? Qualquer dos pontos vai dar a mesma velocidade média. Então, vamos lá, ó. Vou botar aqui agora substituindo.
Velocidade média é igual, ó, S final aqui vai ser quanto? 30 menos S inicial. O outro ponto que a gente escolheu foi esse, ó. Esse menos esse, ó. 30 menos 20, ó. 30 menos 20. Tudo isso sobre, ó, T final menos T inicial, ó. 4 menos 2. 4 menos 2. E aqui, ó, 30 menos 20 dá quanto? 10. 4 menos 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Como aqui está em metro e aqui está em segundo, isso aqui é metro por segundo. 5 metros por segundo seria uma provável pergunta que poderiam fazer aqui para você. Outra pergunta poderia ser a função horária do movimento uniforme. Qual é a função horária aí? A gente usaria essa fórmula do sorvete, né, pessoal? Gente, sempre a gente vai substituir, quando ele pedir a função horária, o espaço inicial, posição inicial e a velocidade. A gente substitui esses dois quando ele pede a função. A gente bota S final, a gente mantém. O S inicial, o S inicial é quanto? Ó, o início, ó. O S inicial, onde iniciou, aqui, ó. S inicial, ó, que posição. E o inicial é 10, tá vendo? Então, S inicial é 10. Professor, aqui é mais ou é menos? Velocidade aqui é o quê? Positiva, não é isso, pessoal? Ó, mais, desculpe, ia botando menos. E aí a velocidade deu quanto? Ó, a velocidade é 5. Então, mesmo que ele não te peça a velocidade média, para você, se ele pedir a função horária, tu vai ter que achar a velocidade de qualquer forma, né? Vezes o tempo. Tá vendo? Ó, essa é a função horária. Você deixa o S, a letrinha S aqui mesmo, a posição final, e o tempo você deixa T também. Você vai substituir o S inicial, certo? E a velocidade, certo? Aqui é um 5. Gente, vamos lá. Quanto seria a velocidade média nesse outro gráfico? Presta atenção para não errar sinal nessa aqui, ó. Eu vou pegar esses dois pontos aqui, esse e esse. Então, o final é esse aqui, ó. Qual é o S daqui? O S aqui é 0, ó. No tempo 10, o S é 0. Então, bota aqui, ó, 0. Aí, o outro ponto que eu escolhi, ó, eu escolhi esse ponto e esse, tá vendo? Qual seria o S inicial? Daqui para cá, ó. S aqui é 0 e o S aqui é quanto? 50. Então, 0 menos 50, ó. 0 menos 50. Agora, o tempo. Ó, se eu peguei esses dois pontos, esse e esse, aí faz 0 menos 50. E aqui, ó, faz 10 menos 5. Sempre final menos inicial. Ó, então 10 menos 5. E agora você vai fazer a continha, ó. 0 menos 50 é menos 50. Cuidado para não esquecer o menos, ó. E aqui, ó, 10 menos 5 é 5. Menos 50 dividido por 5 dá quanto? Menos 10. Como aqui está em metro e aqui está em segundo, isso aqui é metro por segundo. Tranquilo até aqui, pessoal? Agora vamos para a função horária. Se ele pedisse aqui, qual a função horária do movimento? Aí você diz, peraí, eu tenho que substituir o S inicial e o V. Então, ó, posição final, repete, igual a S inicial. Opa, qual é o S inicial aqui, ó? O S inicial é onde inicia o gráfico aqui no S. Ó, 100, tá vendo? O S inicial aqui é 100. Aqui é mais ou é menos? Ó, função aqui decrescente, ó. Velocidade o quê? Negativa, que deu quanto? Que deu menos 10, tá aqui, ó, menos 10, ó. Então, bota aqui menos velocidade, que é 10. E o tempo a gente deixa aqui T mesmo, certo? Tranquilo? Outra pergunta que podiam fazer, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer nas duas. Para o tempo 6, ó, tempo 6, qual seria a posição? Ó, o 2 é 20, o 4 é 30, o 6 é quanto? Não sei, ó. Fazia um pontilhadinho, batia aqui, vinha para cá, e aí eu tenho que adivinhar? Não, pessoal, é só você vir aqui na função horária e substituir o tempo por 6, não é isso, ó? 5 vezes t, o t é 6. Caso perguntasse qual é a posição para o tempo 6, aí você faria o 10 mais sempre multiplicação primeiro, né, pessoal? Não faz 10 mais 5, pelo amor de Deus. Ó, primeira multiplicação, 5 vezes 6, 30. 10 mais 30, 40. A posição seria 40 metros. E aqui, se fosse a mesma coisa, sendo que eu vou botar
o quê? Aqui está 5, aqui está 10, vamos botar o tempo 15. No tempo 15, ó, essa posição no gráfico já dá para perceber que vai dar o quê? Vai dar negativa, né? Mas vamos ver, vamos testar. Ó, S é igual a 100 menos 10 vezes o tempo qual? Tempo 15. Professor, de onde veio esse tempo 15? Da pergunta. Digamos que eu perguntei qual é a posição depois de 15 segundos. Ó, tempo 15, ó. Então vai ficar 100 menos, sempre multiplicação primeiro, ó, 10 vezes 15, 150. Então, espaço final é quanto? 100 menos 150 dá quanto? Menos 50 metros. Pode ser negativo. O único que não pode ser negativo aqui é o tempo, né, pessoal? Não tem como ter tempo negativo, mas velocidade e posição podem ser negativas. Vamos ver o outro gráfico? Pessoal, agora vamos analisar o gráfico de velocidade por tempo. Gente, também aqui no movimento uniforme, velocidade e tempo, vamos analisar dois gráficos, ó, velocidade e tempo. No movimento uniforme, como eu já falei, a velocidade é constante, ó. A velocidade, tá vendo aqui, o eixo do Y, a velocidade, V de velocidade em metro por segundo, e aqui tem o quê? 20. Tá vendo que a velocidade, ó, é constante, o tempo vai passando e a velocidade o quê? Não muda. Tranquilo? Nesse outro gráfico também, ó, a velocidade é o quê? Menos 5, a velocidade pode ser negativa. E o tempo vai passando e a velocidade não muda. Tá vendo que a velocidade é constante? Quais são as perguntas bem comuns sobre esse gráfico? É a seguinte, qual o deslocamento no intervalo 0 a 6, ó? Do 0 ao 6. Qual é o deslocamento? Como é que eu faço isso, professor? O início aqui é 0, né? Vai até o 6, ó. Olha o que eu vou fazer, um pontilhadinho. Como é que eu faço esse deslocamento? É só achar a área desse retângulo aqui, ó. Do início, tá vendo, ó? Do que ele pediu do 0 ao 6. E a gente vai pintar aqui um retângulo. Vou pintar esse retângulo aqui de verde, ó. Vamos lá. Eu quero a área desse retângulo aqui, ó. Tá vendo? Vou aumentar aqui a velocidade. Para pintar bonitinho, mais ou menos bonito. Pronto. Eu quero a área desse retângulo. Gente, como é que eu acho a área de um retângulo? A área do retângulo é a base dele vezes a altura. A base é quanto? Daqui, ó, do 0 para o 6 é quanto? 6. E a altura é quanto, ó? 20, né, pessoal? Do 0 para o 20. Então, vamos lá, ó. A área desse retângulo é a base vezes a altura dele. A área desse retângulo, eu vou encontrar o quê? Quando eu achar a área, eu vou encontrar o deslocamento, certo? Então, a área é o quê? Base, que é 6, que eu já falei ali, ó, vezes a altura, que é 20. Tranquilo, né, pessoal? A área é igual a quanto? 6 vezes 20 dá quanto? 120. Quando eu estou falando de deslocamento, estou falando em metro, que aqui está em metro por segundo, aqui está em segundo. Então, encontrei, ó, 120. E aqui, professor, vamos fazer essa outra? Sempre é tão fácil assim? Cuidado com a pegadinha que pode cair aqui, ó, nessa questão. Qual o deslocamento no intervalo 10, 30? Cuidado. Ele falou do 10 ao 30 e o gráfico está aqui negativo, para baixo do eixo do T, tá vendo? Ó? Então, do 10 ao 30. Cuidado. Vamos pintar aqui para a gente não ter dúvida. Ó. Do 10 ao 30. É um retângulo também, ó. Sempre vai ser um retângulo aqui, né? Ó. Porque a velocidade é constante, ó. Então, ó. Tá aqui esse retângulo e a gente vai achar a área dele. Como é que é a área dele? Retângulo, base vezes altura. Então, a área vai ser quanto? Eu quero o deslocamento e a gente acha pela área. Entenderam isso aí, ó? Deslocamento a gente acha achando a área. Agora tem que ver de que intervalo ele está falando. Aqui foi do 0 ao 6, aqui é do 10 ao 30. Então, a base é quanto? Ó? Do 10 ao 30, ó, concorda que do 10 ao 30 é 20, né? Essa distância. Ou você pode fazer 30 menos 10, 20. E a altura é quanto? A altura é isso aqui, ó. Menos 5. Do 0 ao menos 5, menos 5. Professor, o deslocamento pode dar negativo? Pode. A gente poderia também substituir esse A por ΔS, não tem problema nenhum, certo? Então, base vezes altura. Essa área vai ser base, que é 20. Vezes a altura, que é menos 5. Botar entre parênteses para não bater esse vezes com esse menos. Então, ó, a área é igual a 20 vezes menos 5, ó, mais com menos, menos. 20 vezes 5 é 100, né, pessoal? Ó, 100. Então, menos 100 metros seria esse deslocamento. Espero ter ajudado. Se eu te ajudei, me ajuda também. Professor, como é que te ajudo? Curtindo, se inscrevendo e compartilhando. Até uma próxima.